Está aqui mostrando mais uma vez, ó, o espírito humano influencia na alma e, por sua vez, no corpo. E o inverso também é verdadeiro. Então a gente tem inúmeros textos que comprovam isso. Aqui mostrando mais uma vez, ó, o espírito humano influencia na alma e, por sua vez, no corpo. O inverso também é verdadeiro. Repetindo aqui que muita gente não tem esse entendimento. Muito pelo contrário, consegue botar essas coisas bem separadas uma da outra. Isso não é verdade. Isso aqui também foi construído pela nossa igreja, mostrando os benefícios da aliança com Deus de forma resumida. Então está aqui mostrando que Deus é perfeito, houve o pecado e precisava de uma propiciação. Então a propiciação é aquilo que dá algo que Deus se agrade, a divindade. Aí vem a substituição. Deus se fez carne, foi nosso substituto, Jesus, né, como a gente sabe, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então aceitar Jesus, a substituição, ressuscita o espírito humano, né? Aí vem o batismo, aí faz o batismo, entra em aliança com Deus plena, lava todos os pecados e, por sua vez, recebe o dom do Espírito Santo e começa a ter acesso ao céu. Quantas vezes aqui eu já batizei as pessoas e ficam cheios do Espírito Santo na hora, e na mesma hora eu vejo o espírito humano deles indo para a presença de Deus. Olha que coisa extraordinária. Mas como não aprendeu ainda a lidar com as coisas, com o corpo e com a alma, do que conversa, do que fala, do que interage, o meio que vive, aí às vezes fica não se permanecendo constantemente na presença de Deus como deveria. Aí no nível 7, para manter, ó, lava-pés, a gente aqui faz o lava-pés na nossa igreja. Santa Ceia, tem crente que acha que não precisa nem cear, tem crente que não tem nem preocupação com a ceia. Meditação na leitura bíblica, isso é diário. E muita oração, que no nosso caso também é diário. E repreensão do mal, que quase sempre é necessário, para se manter zerado quanto à contaminação desse mundo. Foi o que Deus falou. Qual é a verdadeira religião? É aquela que ajudar os órfãos e as viúvas e se manter incontaminado do mundo. É o que eu não vejo se falar. Se fala muito em buscar uma série de coisas de Deus, a mão de Deus em muitos aspectos, mas buscar se manter incontaminado do mundo, eu vejo que está tendo muito ponto fraco a esse respeito. No 8º aqui, ó, restauração e reestruturação da alma. Começa a aprender a rejeitar o mal e querer o bem, porque os dois aspectos estão dentro do ser humano, tanto o mal quanto o bem. Você aprender a rejeitar o mal e querer o bem. A santificação do espírito, da alma e do corpo, pela tricotomia, aí já começa a analisar coisas de maneira discernindo muito bem. Graças a Deus, tem até um livro para lançar sobre discernimento de espírito, a gente fala com muita profundidade o que vinha a ser isso. É algo muito forte, porque às vezes o mal tenta se transfigurar como bem. 10 aqui mostrando a última fase da salvação, que é a transformação do corpo mortal, que todos nós, os salvos, estaremos um dia passando por essa experiência gloriosa. E por fim, aqui no 11, seria o novo céus e a nova terra, né? Habitar onde habita a justiça. Só resumidamente. Aqui mostrando mais uma vez, ó, reiterando bem, ó, que o espírito humano influencia na alma e no corpo. Ó, um exemplo. O marido santo santifica a sua esposa. A esposa santa santifica o seu marido. Toda sorte, vossos filhos seriam imundos. Teve uma pessoa que falou que o marido dela tinha traído ela, divorciou, né, já entrou em maldições. E no sentido humano, não, quem prejudicou foi fulano lá que adulterou. Eu falei assim, conversando com a minha esposa sobre o assunto, eu falei, olha, a culpa é dos dois, espiritualmente falando. Porque se ela pode não ter feito nada objetivamente em relação ao adultério. Lógico que ela também tem culpa. Porque se ela santificasse a sua vida buscando a Deus fortemente, automaticamente essa santificação passaria para o marido dela. E por sua vez, o imundo ele não passa no caminho santo. Então, ele poderia até ter certos desejos, certa vontade, mas a santificação ia começar a quebrar essa força. Então ela também tem culpa. Ele foi o agente ativo, mas ela foi o agente passivo nessa história. Ambos têm culpa, mas no sentido natural, para o crente natural vai dizer que não. Mas o crente espiritual vai entender que os dois têm culpa nisso aí. E aqui, pessoal, bota uma imagem, né, que eu pedi para construir uma imagem relacionada ao Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, o número dele é 6 e 7. Por quê? Ele sempre foi 7, mas ele se fez carne, habitou entre nós, passou a ser 6 e 7. Então, o crente cheio do Espírito Santo também é 6 e 7. Ele tem que conhecer o conhecimento de 7, conhecimento de Deus, conhecimento do reino de Deus. Aqui nesse desenho eu estou mostrando, olha só, preste bem atenção aqui, é como se fosse o céu tentando se fechar. Então, naquela passagem que Jesus estava orando no Getsemane, poucos minutos antes dele
ser pego para levar à crucificação, ele estava se sentindo muito angustiado. Aqueles que são naturais vão dizer que vai tentar criar uma psicologia em cima disso. Mas a minha resposta ela é espiritual. O diabo estava tentando ele na carne, tentando convencê-lo, querendo lançar na atividade mental dele de não ir à cruz. E com isso, simultaneamente, tentando alimentar a carne dele, vai gradualmente fechando os céus, o acesso ao céu. Mas o que ele fez? Orai para que não entreis em tentação, que na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então Deus, Jesus, ele buscou a presença de Deus em oração e tornou o céu se abrir. Nisso que os céus se abriram, veio um anjo do céu e o confortou. E o próprio Jesus disse, no seu ministério terreno, que os céus, se creres, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Então os anjos vieram e confortá-lo, mas ele abriu o céu. O diabo estava a fim de fechá-lo, vamos dizer assim, enchendo a carne dele das suas coisas, do diabo, das coisas dele, do diabo. Mas Jesus orou e isso foi eliminado e os céus tornaram-se a abrir, o anjo veio e o confortou. Então, quer dizer, a explicação espiritual para isso. E também tem um texto, se não me falha a memória, em Hebreus, que fala assim, que nós não temos combatido o pecado até o sangue. Nessa ocasião até suou sangue, mas aqueles que estão cheios de ciência humana, tentando explicar algo que é do terceiro céu, vai tentar criar uma tese diferente dessa coisa. Mas eu estou explicando espiritualmente que foi isso. E o próprio Jesus, ele disse, orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca. Então, quando uma pessoa começa a ficar na carne, ela começa a fechar os céus para ela. Então, está tudo alinhado na linha de raciocínio que eu falei desde o primeiro vídeo do testemunho que eu vim colocando. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa abrir a sua mente a esse respeito, que possa agregar valor para a sua vida espiritual, se assim for também da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém.